Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, meu canal Realidade Espiritual, e hoje trazendo mais um assunto para vocês. Talvez muitos já tenham ouvido falar do termo impulsos internos, e tirando um trecho do livro Glossário Esotérico do Trigueirinho, escolhi para mencionar um pouco do que ele coloca como impulsos internos. E embora eu sempre faço comentários em cima do texto que eu leio e incluo outros conhecimentos também, não só do autor, no caso Trigueirinho, mas também de outros autores e conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos de estudo, de pesquisa, de trabalhos com um grupo espiritual, e a fim de trazer um pouco mais de esclarecimento nesses conceitos que a gente convive no dia a dia e que geralmente esses impulsos superiores passam, na maior parte das pessoas, desapercebidos. Então os amigos maiores trabalham nos impulsos internos constantemente. Claro que depende da abertura que cada um dá, e nós encarnados dificilmente percebemos esse trabalho que é feito de uma forma bastante sutil, mas que termina repercutindo no estado mental, emocional daquele que dá abertura, daquele que faz por merecer esses impulsos. Então, aqui no livro diz: os que acolhem esses impulsos têm a vida transformada de imediato. Impulsos dos grupos internos. Então, grupos internos eu já falei aqui em outros vídeos, mas é sempre bom esclarecer que são grupos que existem só no plano astral superior. Então, eles existem coordenados por uma hierarquia maior, e inúmeras pessoas desencarnadas e encarnados que se colocam à disposição de um plano maior para ajudar constantemente, independente se está em casa, se está trabalhando, se está dormindo ou não. Então, a pessoa termina por se colocar à disposição, se endereçando ao plano espiritual superior. Ela se coloca à disposição para participar de um trabalho maior. E aí ela, com o tempo, ela começa a participar desses grupos internos, de um grupo interno, onde ela tem mais afinidade energética, onde ela é coordenada por uma hierarquia, e isso quem decide não somos nós encarnados, são os amigos maiores, os seres mais evoluídos, que decidem qual grupo interno mais adequado para uma pessoa ou outra. E aqui então ele coloca aqui que os impulsos dados aos grupos internos faz com que o ser interior tenha avanços significativos no seu trajeto evolutivo, e esses avanços também se projetam na própria energia do mundo concreto, ampliando a base para erguer-se novos patamares esses que dizem respeito à evolução do próprio ser, né? Então é aquela coisa, né, que quanto mais eu me dou, quanto mais eu me coloco à disposição do plano maior, mais eu vou receber ajudas, mais eu vou receber orientação, informação para poder prestar essas ajudas. Então é uma coisa que um aspecto leva a outro, né? No momento que eu dou abertura, as ajudas são dadas, e aí eu transmito para os outros essas ajudas recebidas, essas energias recebidas, que me nutrem, me equilibram, os meus corpos sutis e o corpo físico, mas que é para também ajudar o outro, né? Então isso parece que não fica muito claro na cabeça de muitas pessoas, que é sempre um dar e receber, ou um receber e dar, né?
como o próprio Francisco de Assis dizia, uma lei cósmica, é dando que se recebe. Então, na medida que eu me doar, na medida que eu ajudar as pessoas de várias maneiras, eu vou estar canalizando esse potencial meu com palavras, com energias, com atitudes, e eu vou estar ao mesmo tempo recebendo num plano superior energias que vão me equilibrar, me fortalecer. Então ele continua dizendo, dessa maneira o indivíduo descobre a existência dos grupos dos planos internos aqui se refere ao plano astral superior, e reconhece sua participação neles. Os impulsos que provêm desses grupos concedem-lhe a energia que lhe permite executar sua parcela no plano evolutivo. Então a gente vê aqui aquilo que eu comentei, né? Que vem esses impulsos e o indivíduo começa a contribuir com algo seu na construção de um plano superior, na evolução de um plano superior de ajuda à humanidade. Então, sempre tem hierarquias que ajudam nesse trabalho, os chamados, que ele coloca aqui, os instrutores internos, e que colaboram com a formação de cada pessoa que faz parte desses grupos internos. Então, é um grupo, mas cada ser tem as suas características, as suas energias, o seu nível de evolução, e por isso o plano maior vai ajudar com instrutores, com hierarquias, a cada integrante desses grupos, para que eles saibam como agir, o que fazer. Então são dados impulsos internos para que o ser responda a eles. E é claro, né, sempre de uma forma de livre e espontânea vontade. Nunca nada é obrigado a ser feito. O que os amigos maiores fazem é sugerir que seja feito um trabalho, é sugerir que o indivíduo participe. Se a pessoa não quer, eles simplesmente não vão forçar nada. E aí é óbvio que daí esses impulsos internos vai ser dado para aquele que dá essa abertura, que quer participar de todo um trabalho interno, né? De todo um trabalho de doação à humanidade. Então, também diz aqui, tais impulsos são sempre acolhidos nos núcleos que no homem estão desvinculados do livre-arbítrio, enquanto em geral outra é a situação das suas partes materiais raramente abertas à vida invisível. Então aqui é um problema que existe nessa humanidade, onde muitas vezes o ser tem conhecimento e tem evolução suficiente para fazer parte de um desses grupos internos, o próprio ser quer fazer parte de um grupo interno, mas isso não necessariamente repercute no cérebro físico, na consciência da pessoa encarnada. Então, muitas vezes a pessoa não percebe nada ou percebe muito pouco disso tudo que está acontecendo para os corpos sutis, para o corpo astral, para o mental inferior, para o mental superior. Então, embora ele diga aqui que esses impulsos vão aos núcleos que não têm vínculo com o livre-arbítrio, na verdade esses impulsos vão para todos os corpos, e vínculo com o livre-arbítrio é o mental superior, é o mental inferior, é o corpo astral e, em último nível, mais denso, o corpo físico. Então, quanto mais livre-arbítrio o ser tiver, mais valor vai ter esse nível de tomada de consciência e de doação. Então, o ser tem o livre-arbítrio, como eu disse antes, de querer participar de um trabalho maior ou não. No momento que ele quer, ele está tendo livre-arbítrio. Então, nesse momento, todos os corpos sutis dele passam a integrar esse trabalho, passam a
aceitar esse trabalho. Então é importante que mesmo os corpos inferiores, que é o mental superior até o físico, estejam conscientes, estejam querendo participar de um processo evolutivo. Então, por que isso? Porque quanto mais o ser nos níveis inferiores, como o plano físico, aceitar participar de um trabalho maior, mais ele está de livre-arbítrio, de livre e espontânea vontade, se doando a um trabalho superior. Mas ele estará desejando uma evolução. Então é aí que entra a importância da pessoa aqui no plano físico querer, desde aqui, né, desde que o cérebro físico pensa, ele quer participar de um trabalho maior. Aí os impulsos superiores vão vir, né, como energias, como informações. Mas realmente é difícil um ser encarnado, uma pessoa encarnada, estar consciente do que é trabalhado nela. Muitas vezes a gente pode lembrar de alguma coisa, de estar sendo trabalhado em algum local, que pode ser uma colônia espiritual, ou pode ser um centro intraterreno, ou intraoceânico até, e a pessoa pode lembrar de estar com outros seres, que esses seres estão falando com ela, esses seres estão orientando ela. Às vezes o cérebro físico interfere, bloqueia, então a pessoa lembra da cena, da imagem, mas ela não lembra o que esses seres falaram. Mas não quer dizer que com isso esses impulsos se perderam. O que eles falaram para os teus corpos sutis. E se houver necessidade, em determinado momento, essa informação vai chegar até o cérebro físico via chakras, via conexão, né? Chakras, glândulas. Então isso aí tudo vai fluir no seu devido momento. Então a gente costuma dizer, eu fui intuído a falar aquilo, ou a fazer isso, ou a ter tal atitude. Isso não é por acaso. Na verdade é porque a gente é trabalhado para que esse tipo de informação chegue até nós. Só que, é claro, não quer dizer que se a pessoa nunca lembra de nada, não quer dizer que a pessoa não está sendo ajudada. Tem muitas pessoas que acham assim, eu nunca lembro de nada, eu não sei se eu vou trabalhar para o plano evolutivo, eu não sei se eu estou com meu mentor ou mentora, eu não sei se eu vou numa colônia espiritual ou num centro intraterreno. Tudo isso, a rigor, não é importante. O mais importante é que o ser esteja se doando e querendo se doar. Essa é a grande diferença. E entre outros impulsos que ocorrem, existem os impulsos que vêm dos centros intraterrenos, intraoceânicos e também das colônias espirituais. No caso Trigueirinho, ele fala de centros intraterrenos e intraoceânicos. Então, os impulsos dos centros planetários, como ele diz aqui, são uma das fontes mais elevadas. A interação com esses impulsos depende das condições internas do indivíduo para contatar os patamares onde eles circulam e também da tarefa que lhe cabe desempenhar. As energias irradiadas por os espelhos são centros intraterrenos, esses núcleos planetários que canalizam energias para a humanidade e para o planeta. Então, por esses espelhos estimula a formação interior do ser humano. Então, quanto mais a pessoa se doa, quanto mais ela está receptiva aos impulsos internos, ou seja, os impulsos sutis, os impulsos energéticos, mais a amplitude do alcance dela vai se dar. Então, num certo nível, ela vai começar a atuar numa colônia espiritual. Se ela continua aceitando todos esses impulsos, os amigos maiores vão levar ela a começar a atuar num centro intraterreno.
Eles vão ensinar, eles vão mostrar como é, o que acontece. E à medida que eles veem que a pessoa está em condições de se doar ainda mais, de realizar um trabalho ainda maior, aí eles passam a permitir que a pessoa trabalhe, atue também num centro intraterreno. Mas só o fato de trabalhar numa colônia espiritual já é uma grande coisa, né? A colônia espiritual também tem energias fantásticas, trazem impulsos maravilhosos e tem seres também super evoluídos. Inclusive, não tem muita diferença a nível espiritual superior. Os seres que trabalham no centro intraterreno, que trabalham no centro intraoceânico, trabalham também nas colônias e vice-versa. Então, a nível de evolução, não existe partes, né? Existe um todo ligado que as partes se unem para ajudar o todo. Então ele continua dizendo: a transmissão dos impulsos provindos dessas fontes obedece a leis precisas e dá-se com base no correto fluxo da energia, evitando desgastes e extravios. Com certeza os amigos maiores nunca vão canalizar um fluxo de energia para uma pessoa em excesso. Então eles só vão colocar a energia que eles sabem que a pessoa pode aceitar, assimilar através dos seus chakras e que vai passar para os seus corpos. E aí a partir dali eles vão atuar até um certo nível de energia, porque senão essas energias, se eles canalizarem um potencial muito alto, muito intenso de energia, a pessoa pode até passar mal, porque é muita energia para a estrutura dela. Então nunca isso acontece, com certeza nunca acontece. Eles sempre sabem o que cada um de nós pensa, o que cada um de nós sente, o que cada um de nós faz. Eles têm acesso a tudo isso, a todos os detalhes. Eles conhecem melhor nós do que nós mesmos. Então a energia que eles canalizam para os corpos sutis e que os chakras vão captar e que vai ser transmitido para o físico através das glândulas e do sistema nervoso, é a energia necessária para aquele momento, para aquele ser. Então eles vão trabalhar, os impulsos vão vir para fazer toda essa construção interna, né? esse despertar de consciência. E quanto mais desapegado de conceitos e despojado de expectativas estiver, mais sua consciência poderá integrar-se no mundo imaterial e abrir-se a essas correntes de energias sutis. Então, com certeza, sempre termina ficando mais importante o ser dar abertura e sinceramente querer evoluir. Então não adianta aquela questão das pessoas acharem porque elas estão interessadas pelo lado espiritual, elas estudam o lado espiritual, elas gostam do assunto, mas elas não fazem o trabalho interno, elas não fazem o trabalho que diz respeito ao seu próprio aprimoramento, o trabalho moral. Então, com isso, termina impedindo. Se a pessoa não se trabalha internamente, se a pessoa não faz esse aperfeiçoamento interno, moral, automaticamente ela está se anulando para um trabalho superior, para participar de um trabalho superior. Então existe muito essa ilusão de que a pessoa achando que só estudando, só lendo, ou só frequentando um centro, um grupo, já é o suficiente para ela receber uma ajuda ou para ela se integrar a um trabalho maior. Mas na verdade o trabalho interno dela, diário, constante, a vontade dela querer evoluir vai ser o ponto principal para ela vir a fazer parte de um trabalho maior, para ela vir
a receber energias superiores que venham a dar novos impulsos, maiores impulsos ainda. E também, é claro, né, existem os impulsos que vêm de outros planetas, de estrelas, principalmente do Sol, né? Mas não somente, como Sirius, Capella, Aldebaran, grandes energias, grandes estrelas que estão sempre emanando, além de planetas mais evoluídos, planetas evoluídos desse sistema solar, como Saturno, Júpiter, Mercúrio, Vênus. Então são tudo Marte, são tudo impulsos cósmicos que chegam à humanidade. Então se eu dou uma abertura e as hierarquias desses planetas ou dessas estrelas determinam uma canalização X no momento tal, e se eu estou dando abertura, eu posso receber aquela energia. Por menor que ela seja, eu vou receber aquela energia. Ela não vai me fazer ser diferente ou completamente diferente de uma hora para outra, mas eu vou estar receptivo a essa energia e ela vai se somar aos outros impulsos que vieram e aos outros impulsos que virão. Então assim é o mecanismo. A gente dá abertura, a gente recebe energia e a gente se doa. A gente dá abertura, recebe energia e se doa. Não existe outra maneira. É ilusão as pessoas acharem que elas só vão receber ajuda superior, elas só vão receber ajuda por estar frequentando algum centro, algum grupo. Então elas recebem na medida que elas doam. Então isso aí fica bem evidente e todos esses potenciais de energia, agora há 2 dias atrás teve 2 enormes explosões solares e foram ejetados uma grande quantidade de energia solar, ejeção de massa coronal, como é chamado cientificamente, e toda essa energia, também é chamada de vento solar, está vindo na Terra e grande parte já chegou à Terra entre hoje e amanhã. Hoje é dia 1º de dezembro de 2023 e isso não é obra do acaso, e os cientistas dizem que isso poderá afetar as ondas de rádio, vai provocar aquelas auroras boreais que são lindíssimas, mas isso é o de menos. Na realidade, toda essa energia emanada do Sol nessas explosões solares são grandes impulsos para a humanidade e para o planeta evoluir, se sutilizar e sair do nível. Quem não aceita, quem não quer, quem está apegado ao mundo material, vai receber essas energias e vai fazer algum tipo de mal-estar, vai trazer algum tipo de mal-estar, porque a pessoa está indo contra ao impulso evolutivo que está sendo dado. Então ela opta por livre-arbítrio em ficar densa, mas a natureza da evolução não se detém por causa dela, e nem por causa de 1 bilhão de pessoas ou mais. Isso aí é determinado por grandes hierarquias, essas energias são direcionadas por grandes hierarquias, pelo Logos planetário, como diz o Trigueirinho nos livros dele, pelos grandes seres de luz, seres que nós conhecemos como o Mestre dos Mestres, Jesus, entre outros grandes seres que a humanidade nem conheceu em sua manifestação, mas que estão aí fazendo todo um trabalho de coordenação para que esses impulsos energéticos cheguem aqui. E é por isso que todos esses impulsos chegando ao planeta está cada vez mais se manifestando transformações no planeta e que terminam gerando catástrofes no mundo material, porque são transformações profundas. Então vai chover demais, vai dar terremoto, vai dar furacão, tornado, vai dar seca e por aí vai. Então a gente está observando a cada dia
o aumento de tudo isso. Para a ciência, eles dizem que é El Niño, Laninha, Super El Niño, Super Laninha, que está trazendo essas mudanças climáticas. Na realidade, são esses impulsos superiores que vêm e que estão transformando profundamente a estrutura do planeta e da humanidade. Então, que possamos todos nós estar abertos, elevados, para receber esses impulsos maiores, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e nos colocarmos à disposição de um trabalho maior durante o sono físico, para que tudo isso continue uma sequência positiva, harmônica, elevada, e assim a gente está seguindo o ritmo evolutivo. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Lembre-se de dar um like se gostaram, se inscrevam no meu canal. Agradeço a atenção e até a próxima vez, próximo vídeo. Até mais.